Olá, estamos juntos em mais uma academia, que hoje vai tratar do papel da construção civil na geração de emprego, renda e no desenvolvimento do país. Mas para atender a uma necessidade do mercado, o setor necessita cada vez mais aumentar a produtividade, reduzir os custos, zerar riscos, além de garantir mais agilidade, não apenas na execução das grandes obras de infraestrutura, como também na viabilização de empreendimentos de menor porte e de baixa complexidade. E para entender a dinâmica de funcionamento da construção civil, a gente vai ver o que prevê o nosso ordenamento jurídico e como os construtores vêm se adaptando a novos modelos de contratos capazes de gerar mais parcerias empresariais. Siga com a gente e conheça algumas alternativas que buscam atender a uma demanda do mercado que não para de crescer. A dissertação é do mestre em Direito dos Negócios, Bruno Matos Piton. Contratos de aliança e formas híbridas de contratos de construção são tema da dissertação apresentada junto ao Programa de Mestrado Profissional da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, para a obtenção do título de mestre sob a orientação do professor doutor Vanderlei Fernandes. Um dos objetivos da pesquisa foi eliminar o ambiente de desconfiança entre os contratantes na hora de fechar um negócio. O custo inicialmente previsto e o prazo para a entrega de uma obra são considerados entraves para o avanço de parcerias empresariais. Além de gerar maior confiança e liberdade na realização de negócios, a criação de contratos atípicos, também denominados híbridos, como o contrato de aliança, muito usado para viabilizar obras de grande complexidade e projetos industriais e de infraestrutura, pode ser uma alternativa também para a construção de empreendimentos imobiliários, residenciais ou comerciais, caracterizados por uma maior cooperação e responsabilidade entre os contratantes em todas as fases de uma obra. E aqui no estúdio também estão Cláudio Janotti, doutor em Direito Privado, e Daniel Carnacchione, doutor em Direito Civil, convidados pela nossa produção para enriquecer o nosso bate-papo. Obrigada pela presença de vocês, debatedores, e obrigada também, Bruno, por trazer a sua pesquisa aqui para o nosso programa. Seja bem-vindo à academia. Obrigado, você. Bom, por que a escolha deste foco, contratos de aliança, e aonde eles surgiram? Bom, inicialmente agradeço o convite, agradeço também a presença dos debatedores, doutor Cláudio, doutor Daniel. Prazer é nosso. Pensei em tratar sobre contrato de aliança porque há um tempo atrás eu tive uma experiência profissional, prática, e muito me instigou, dado as características singulares que nunca antes tinha sido visto na prática, pelo menos no mercado da construção aqui no Brasil. Eu gostaria de contar um pouco sobre a história do contrato de aliança, porque ele teve sua origem lá no Mar do Norte, europeu, né, no final dos anos 80, início dos anos 90, para a exploração de campos de petróleo e gás. Uma companhia britânica chamada British Petroleum detinha o direito de exploração de determinados campos, mas por conta dos altos riscos e das grandes incertezas que envolviam, né, a construção dos campos de petróleo, os custos eram inicialmente inviáveis e não aprovados pela diretoria da companhia. Durante anos, eles tentaram viabilizar o empreendimento, até que alguém teve uma ideia de se estabelecer uma modelagem contratual nova, que fugia um pouco das clássicas modelagens, né? Aqui no Brasil, muito se chama de empreitada a preço global, e oriundo do direito anglo-saxônico, nós temos o contrato EPC, na sua derivação de Lump Sum Turnkey, que significa preço global, e Turnkey, como o próprio nome diz, é girar a chave. Só que essas modelagens contratuais, elas alocam muitos riscos para a contratada, né, que valora esses riscos e os embute no seu preço. Daí o custo era inviável. Alguém então pensou que, por que não a gente juntar uma equipe, né, que trabalharia mais como uma parceria, eliminando as posturas tipicamente adversariais dos contratos, ainda mais contratos de construção, criando um ambiente colaborativo de profissionais que seriam engajados não mais para com suas próprias empresas, mas agora com o projeto propriamente dito.
Essa experiência foi muito bem sucedida. Para vocês terem ideia, a obra que havia sido orçada na modalidade de EPC por 450 milhões de libras na época, teve um custo meta de 373 milhões de libras e no final conseguiu ser feita por 290 milhões de libras e o projeto foi entregue com 6 meses de antecedência ao prazo originalmente previsto. Por quê? Porque as pessoas começaram a perceber que para o sucesso do projeto deveria haver um compartilhamento dos riscos e também dos bônus. E todas as decisões eram tomadas em consenso. E também se estabeleceu o que, na minha opinião, um dos elementos mais característicos do contrato de aliança, que é o princípio do que se convencionou chamar de open book. O que é isso? É um ambiente de total transparência entre os participantes da aliança. De um lado, o dono da obra, e do outro lado, os participantes da aliança, os aliançados, ou como se convencionou chamar um termo em inglês de NOPS, né? O No Owner Participant. Tudo que era feito naquele projeto era feito em total transparência entre as partes. Desde a elaboração dos projetos, até a elaboração do orçamento, até a política de preços das contratadas, tudo isso era aberto para todas as partes, de forma que gera um ambiente colaborativo, porque todos estão ali buscando a consecução de um objetivo comum, que é fazer aquela obra com um custo menor, com prazo menor, o que é bom para todo mundo. Depois disso, depois dessa experiência bem-sucedida, na Austrália foi que o contrato de aliança encontrou um campo muito fértil. E ainda no início dos anos 90, tem na história 2 projetos muito bem-sucedidos, ainda no setor privado. Só que na Austrália eles sofisticaram ainda mais e eles levaram a modalidade do contrato de aliança para o setor público. Notícias dão conta de que até 2009, mais de 300 empreendimentos já haviam sido concluídos em infraestrutura na Austrália, empreendimentos bem-sucedidos a um custo menor e a um prazo menor. Então, me instigou um pouco essa modalidade contratual e eu enxerguei nela também certa semelhança com o contrato de administração, que já era aplicado no Brasil no mercado imobiliário, o contrato de administração que também veio sofrendo modificações até que gerou um novo contrato, que é o de administração com custo-alvo, ou com PMG, né, preço máximo garantido, em que se estabelece um custo-alvo para que depois possa pactuar uma política de ônus e bônus, o compartilhamento de perdas e danos, que também é característico do contrato de aliança. Só que havia ainda uma grande distinção entre esta modalidade contratual do direito alienígena e o contrato por administração que era aplicado no Brasil, que é a questão da total transparência, boa-fé, né, o open book, como eu falei, e também a questão da governança contratual, digamos assim, que o contrato estabelece certos colorários, como, por exemplo, o no blame, no dispute. Assim, não há reclamação, não há disputa. As partes entendem que erros podem ocorrer, mas aqueles erros, os custos derivados desses erros são alocados ao projeto e não a quem errou. O contrato de aliança não é uma realidade no Brasil? Eu entendo que ainda não. Notícias dão conta de contratos de aliança celebrados de forma esparsa. Ainda não temos uma literatura muito consolidada acerca disso, uma doutrina que trata dos contratos de aliança. Também não podemos estudar esses contratos com aplicabilidade prática, uma vez que essas informações ainda são bastante sigilosas. Eu verifiquei na minha pesquisa um contrato de aliança que, esse sim, está com sua divulgação aberta ao público no site da construtora Norberto Odebrecht, um contrato de aliança que foi feito com a empresa chamada Braskem. E algumas informações dão conta de que seria um contrato bem sucedido. Na área pública,
eu não vejo como o contrato de aliança ser aplicado aqui no Brasil, porque isso impactaria na alteração legislativa, até na alteração da Lei de Licitações 8666, que estabelece a empreitada global como o modelo contratual ideal. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. De fato, o contrato de aliança, esse contrato atípico ou híbrido, como você coloca, é um contrato muito interessante. Eu queria que o senhor pudesse explicar para a gente como que seria viável a aplicação desses contratos no Brasil, tendo em vista que eles partem de uma premissa básica, que é a ideia de colaboração. E nós temos uma cultura no país de litígio muito grande. Inclusive, o senhor no trabalho faz uma separação entre os contratos de aliança e as parcerias ou alianças estratégicas, que são uma realidade dentro da nossa comunidade, vamos dizer assim, inclusive na construção civil. Como que o senhor analisaria esse problema de introduzir os contratos de aliança, tendo em vista essa cultura que nós temos de litígio, de oposição e de não dos parceiros contratuais não trabalharem efetivamente numa ideia de colaboração? De fato, antes de mais nada, para que o contrato de aliança possa ser desenvolvido aqui no Brasil, eu diria que ele precisa ser tropicalizado. A gente não consegue importar o modelo tal como ele é aplicado na Austrália. Veja que no trabalho eu também falo de uma pesquisa empírica que foi realizada e entrevistados australianos que já participaram de contratos de aliança e entrevistados brasileiros. Diante da mesma pergunta, as respostas foram diametralmente opostas. Os respondentes australianos entendem que a simples inclusão no contrato de cláusulas de solução de litígio descaracterizaria o contrato de aliança. Enquanto que o brasileiro, mais de 90%, a maioria absoluta, entende que é necessário você ter cláusulas de solução de litígios no contrato. Daí a necessidade de você tropicalizar esta modelagem que foi criada lá fora para poder ela se adaptar ao nosso ambiente. Mas antes de mais nada, eu entendo sua pergunta e tudo vai depender de uma quebra de paradigma em termos de cultura empresarial. A gente tem que, de fato, eliminar essa postura adversarial para entender que se todos estão ali buscando um objetivo comum, vamos alocar corretamente os riscos daquele empreendimento, vamos fazer uma obra mais rápida, uma obra menos custosa, e isso vai ser proveitoso para todas as partes envolvidas. Outra coisa importante é que o contrato de aliança, ele pode trazer regras que eu chamo de normas processuais contratuais. O próprio contrato, como uma manifestação de vontade de partes sofisticadas, são partes qualificadas que estão contratando, pode estabelecer regras processuais para a solução de litígios dentro das cláusulas do contrato. Ok, Bruno, muito obrigada pelas suas explicações. Agora a gente faz uma rápida pausa, no nosso bate-papo, porque a gente precisa chamar um rápido intervalo. Não saia daí, eu volto já já. Estamos de volta com a Academia, que hoje debate os contratos de aliança na construção civil, agora com a participação do nosso segundo debatedor, professor Cláudio Janotti. Por favor. Bruno, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Muito bem escrito, muito bem defendido também, numa instituição de cátedra. Gostaria de dar continuidade à perspectiva que o professor Daniel abordou, que diz respeito ao litígio. Nenhum órgão do Poder Judiciário comporta mais tanto litígio, seja na Justiça Estadual, Federal, do Trabalho, e até mesmo eleitoral. E é muito interessante o seu trabalho, por quê? Porque você parte da premissa de que a lei é o piso mínimo. E a partir da lei, as partes se colaboram para um objetivo comum. Eu gostei muito do seu trabalho, gostaria que você analisasse comigo, porque existe o litígio pela não participação das partes, via de regra, no processo da elaboração das normas. A partir do momento que você traz esse contrato de aliança para o Brasil, através do direito comparado, você, de fato, reconhece que os protagonistas dos contratos e até mesmo das leis são os particulares.
e a partir dali eles, né, entabulam as perspectivas. Então, essa análise que você fez do contrato de aliança, eu gostaria que você abordasse, né, se gera muito conflito, lá no direito comparado, você teve essa perspectiva, porque presume-se que como as partes entabularam um comum acordo ali, existe pouco litígio, né? Então, eu gostaria que você desse essa perspectiva para o nosso telespectador de como que funciona lá fora o cumprimento espontâneo da norma feita pelos próprios particulares, porque a lei é o piso mínimo e você negocia dali em diante, né? Então, pelo menos eu entendi no seu trabalho, de que as partes participando do processo elaborativo cumprem o contrato, né, de ofício. O contrato ele cria normas que se costuma dizer de governança contratual. A partir dali, ele estabelece como é que se dará o ambiente durante a execução daquele projeto. Ele cria, dentro do contrato, órgãos deliberativos, em que as tomadas de decisões serão feitas em consenso entre todas as partes envolvidas. Uma espécie de cogestão, né? Uma cogestão, com certeza. Pelo conceito do Open Book, que eu falei mais cedo, tudo é feito dentro da mais absoluta transparência. E devo enfatizar que esses contratos, via de regra, são celebrados com partes altamente qualificadas, né, que são assessoradas por profissionais competentes nas mais diversas áreas do conhecimento. Uma vez negociado aquele clausulado, as partes se comprometem a cumprir o que ali foi estabelecido. Como a mais livre manifestação de vontade das partes. A consciência dele o conduz ao cumprimento. A consciência dele o conduz ao cumprimento. Não há que se falar em onerosidade excessiva, em reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. O que eu achei indenização também está fora, indenização. O que eu achei muito interessante é que você, como pano de fundo da sua dissertação, você efetiva o princípio da informação. Isso. E que no Brasil é pouco efetivado, né? Isso. As pessoas negociam sempre com uma carta debaixo da manga. Isso. E na sua dissertação, com pano de fundo, a todo momento eu fiquei visualizando isso. Você efetiva o princípio da informação que hoje, né, com esse mundo tão conectado que a gente vive, é essencial para qualquer tipo de contrato, né? O princípio da informação que vai ser corolário do princípio da boa-fé objetiva. Isso. E essa questão da indenização, é importante ressaltar que há um compartilhamento de risco, como eu já falei, né? De bônus, se você consegue entregar o projeto a um custo menor do que aquele custo originalmente estabelecido, você vai ter um percentual sobre aquela diferença, né? Aí vem a bonificação, mas também os contratados participam num eventual insucesso. Caso o custo seja acima do custo originalmente pactuado, o próprio contrato estabelece como que os contratados participarão daquele insucesso. Eles arcam também com parte da extrapolação do custo. Agora, eu preciso mencionar que essa compartilhamento de risco por parte do contratado, ele tem que ter uma limitação. Como ele não vai usufruir da coisa depois de pronta, ele não pode repartir eventuais prejuízos em igualdade de condições com o dono da obra. Geralmente, então, se estabelece que ele partilha os riscos até o limite da sua remuneração. Nós temos que deixar bem claro a diferença desses contratos de aliança, que é o foco do seu trabalho, que, pelo que nós percebemos, assim, os dois grandes objetivos do contrato de aliança é reduzir custo e reduzir conflito. Isso. Basicamente é isso. A gente diferenciar esses contratos de aliança dos contratos ou das chamadas alianças estratégicas, que são parcerias que fazem parte da nossa realidade. Isso. E há uma linha muito tênue entre o contrato de aliança, onde há esse compartilhamento de informação, de gestão e tal, e essas alianças estratégicas, essas parcerias, exemplos, convênios que nós já temos hoje, onde também há um certo compartilhamento de informações, mas não num grau tão intenso e tão sofisticado como se dá nesses contratos de aliança. Então, existe um elemento que deve ser considerado nessa diferenciação. Nas alianças estratégicas, pessoas jurídicas, empresárias, elas se unem na busca de um objetivo comum. Sim, exatamente. Muitas das vezes para a exploração de um determinado segmento da economia. Enquanto que nas alianças de projeto, que aí não são alianças estratégicas, pressupõe que haja a construção de um empreendimento. Sim. Isso.
é um fator que... Critério objetivo, né? Um critério objetivo que diferencia das alianças estratégicas. O que eu achei muito interessante também é a diferenciação do contrato de empreitada, né? Porque no contrato de empreitada, você não tem essa relativa proteção à pessoa que está construindo a obra, né? O risco no contrato de empreitada, como ela faz um orçamento de maneira global, o risco é dela. Todo o risco é dela. Exatamente. Então, o contrato de aliança, nessa relação que você tem, que muito embora sejam sujeitos qualificados, você tem um IP suficiente ali, que é o construtor, né? Que é a construtora. Enquanto que o dono da obra é o hipersuficiente. Então, achei muito interessante a sua perspectiva, porque você protege ali, né? Por mais que seja de uma maneira relativa, existe uma proteção com pano de fundo do construtor, né? Isso. Na verdade, o contrato de aliança protege ambas as partes. Isso. Porque no contrato de empreitada global, todos os riscos estão alocados ao contratado. Exatamente. Isso. Né? Uhum. Que valora esses riscos no seu orçamento. Uhum. Então, se os riscos ocorrem, ele tem um prejuízo. Uhum. Se os riscos não ocorrem, ele tem um ganho muito acima do esperado. E para o contratante, ele vai pagar pelos aqueles riscos, quer aconteçam ou não. Exatamente. Então, assim, a lógica econômica do contrato de aliança, ela é muito positiva para ambas as partes. Eu achei muito interessante essa sua perspectiva, porque você reconhece que, de fato, ali existe uma diferença econômica, né? E que as partes, na verdade, ao invés de litigarem, tem que dar as mãos para caminhar na mesma perspectiva. Com certeza. E aí volta aquela nossa colocação inicial de que nós temos que mudar paradigmas mesmo. Porque nós temos uma sociedade extremamente litigiosa. Ainda as demandas são muito individualizadas. Nós sequer temos cultura de ações coletivas. Nós sequer temos cultura de ações coletivas. Então, assim, esses contratos de aliança, assim, só fazendo um paralelo, por exemplo, a lei de arbitragem no Brasil, ela até hoje tem dificuldade, ela fica patinando, não sai do lugar, porque... Ninguém dá credibilidade. Não dá credibilidade, porque a sociedade é litigiosa, o povo gosta do poder judiciário. Então, assim, é impressionante. Qualquer coisa que é processo, né? Exatamente. Então, essa mudança de cultura, realmente, eu acho que é uma evolução que a nossa geração, acho que não vai presenciar esses contratos de aliança. É possível. Forçamos para que não. Bruno, e aproveitando que a gente está falando dessa cultura da desconfiança, dessa ação de atuar sempre na retaguarda, né, do brasileiro, você chega a sugerir no seu trabalho alguma hipótese híbrida para esse contrato de aliança no Brasil funcionar de alguma forma? Pois então, como eu disse, o contrato de aliança guarda uma similaridade com os contratos de administração, com custo-alvo ou preço máximo garantido, que já vinha sendo implementado no Brasil pelas incorporadoras e pelas construtoras dentro do ambiente privado. Né? E o que eu pensei em trazer, não o contrato de aliança propriamente dito, mas alguns elementos do contrato de aliança para poder criar uma sofisticação maior nesses contratos de administração com custo-alvo, para que eles possam ser melhor implementados na prática. A pergunta de Jordana fez eu lembrar da minha defesa da minha tese. O meu orientador, ele me sugeriu depois fazer um projeto de lei, né, e acoplar na minha tese, depois na minha publicação. Então, fica o conselho, né, de você também fazer a mesma coisa, porque boas ideias têm que ser divulgadas, né? Então, a gente não pode guardar. E uma pesquisa como a sua pode contribuir muito para o nosso ordenamento jurídico, né? Você está plantando uma semente. Né? Até mesmo para a sua futura tese. Então, fica esse conselho que a Jordana levantou aí, para você, antes de publicar a sua obra, você acrescentar ali, né, um projeto de lei, mesmo que seja simples. Antes de lançar ideias ao vento, eu procurei conversar com alguns agentes de grandes incorporadoras do Brasil, que tem atuação de âmbito nacional, expliquei os elementos do contrato de aliança e perguntei se eles enxergariam com bons olhos trazer alguns desses elementos para incluí-los nos contratos de administração que já estão sendo praticados no Brasil. Até porque... E a resposta foi unânime. Aí, ó. Eles adoraram a modelagem contratual. Claro. E um grande entrave seria, assim, pela questão do compartilhamento da gestão, você tem que ter uma equipe própria para fazer. Coisas que grandes empresas aqui no Brasil já têm. Aí, ó.
Então, ela tem o uma ambiente equipe, já existe. ela tem uma equipe própria. E o importante é que quando a equipe própria do dono da obra se junta com a equipe própria das contratadas, elas têm que despir a camisa das suas próprias empresas e vestir a camisa do projeto. Trabalhar em conjunto. Para que haja o sucesso do projeto, é necessário que eles enxerguem o projeto como um elemento comum entre eles. Bom, então com esse raciocínio, né, de trabalho em conjunto, de todas as partes ganharem no processo, a gente encerra mais uma academia e, inclusive, lançando um desafio, né, para o Bruno. Terminamos uma academia com um desafio lançado. Eu agradeço muito a presença, Bruno. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Obrigado aos debatedores, um debate muito enriquecedor. Eu também agradeço aos debatedores, Daniel e Cláudio. É isso aí, o Academia fica por aqui. Lembrando que a íntegra do programa também está disponível na internet. Acesse tvjustiça.jus.br e reveja o programa. Entre em contato com a nossa produção pelo e-mail academia@stf.jus.br. Você segue com a nossa programação. Até a próxima. Tchau.